Bom dia, amados irmãos, que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Santo Espírito de Deus permeie em teu coração, tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais um Maná da manhã. A palavra de hoje está no livro de... Continuar aqui com o livro de Josué, né, como eu tenho ministrado todos os dias. No capítulo 4, vou esmiuçar um pouco Josué esse início de ano. Ainda no capítulo 4, a partir do versículo 21, diz assim: E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasse como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós até que passássemos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temas ao Senhor vosso Deus todos os dias. Queridos irmãos, uma coisa importante a gente entender, que Josué deixa aqui escrito para a nação de Israel e para seus filhos. Nós temos que realmente deixar um legado para o nosso filho, para a geração que vem seguinte. Se eles não tiverem com o que compartilhar nossa vida, se eles não tiverem como aconteceu em nossas vidas, o que Deus fez, o propósito de Deus para nós, como é que eles vão passar a geração deles? Tudo isso nós temos que ter entendimento, queridos. Nós temos que ter esse entendimento. Para que a gente não venha perecer, que a gente não venha esmorecer diante dessa caminhada com o Senhor. Que é uma coisa importante. Como eu disse, o Senhor me tocou no coração esse ano e fazer realmente uma ministração que leve as pessoas a viver o propósito de Deus, leve a viver a fé. Agora, é imprescindível nós entendemos que para nossa vida, o propósito de Deus não nos livra das dificuldades, dos momentos difíceis, dos momentos de choro, de dor. Deus não livra a gente disso. Porque o próprio Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas eu venci o mundo. Então, exatamente isso é em Cristo Jesus, na palavra, focado na palavra, é que nós vamos vencer as dificuldades, os revés da nossa vida. Portanto, é por isso que ele fala aqui no versículo 24, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor. Nós temos que trazer sempre a lembrança, como diz no livro de Lamentações, que Josué ali, Jeremias, deixa claro a questão do Senhor, né? Aquilo que ele fez no meio de nós, como também ali no livro de Eclesiastes, Salomão, quando Eclesiastes 3, se não me engano, que fala assim: devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória não coisas ruins do passado, sabe, conversar com os filhos, não aquilo que foi ruim, podemos até conversar a respeito de alguma coisa, para exemplo, tá certo? Mas não que aquilo venha trazer-nos construção, mas lembrar as coisas boas que aconteceu com nós no passado. Para que a gente gere no coração dos nossos filhos, nossos netos, realmente uma fé viva, uma fé edificante, para que nós possamos viver o propósito de Deus. Que o propósito de Deus para nossas vidas, querido, é que nós tenhamos uma vida de abundância. A palavra do Senhor diz assim, lá em Jeremias: eu bem sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal. Por que muitas vezes a gente para no meio do caminho e acha que Deus quer judiar da gente, Deus quer nos castigar? Não. Deus, Ele quer o melhor de nós. Para nós, né? Não de nós, para nós. Deus não exige nada nós, queridos. Nada, absolutamente nada. A única coisa que Ele espera em nós é a obediência. Nós devemos guardar a sua palavra, guardar os seus ensinamentos.
É isso que ele espera de nós, nada mais. Então é imprescindível, querido, nós termos uma comunhão com a palavra e passar isso para os filhos, porque lá no livro de Provérbios fala assim, ensina a criança o caminho que deve dar. Ensinar a criança não é somente pegar a Bíblia e começar a enfiar na cabeça. Não, dá exemplo, dá teu exemplo. Aquilo que tu viveu no Senhor, aquilo que tu vive no Senhor, isso é legado, isso é memorial. Deixar esse memorial para ele. Tá? Eu, como se dizer o seguinte, eu escrevo todos os dias, faço a minha devocional, escrevo, né? E na devocional de hoje eu coloquei que nem Jó. Quem dera que alguém pegasse isso um dia e escrevesse um livro, ou gravasse com estilete numa pedra. Pois bem, o livro de Jó está aí para todo mundo ver. Alguém pegou e escreveu. Eu espero que um dia meus filhos, meus netos, vai pegar esses maná que eu tenho feito, escrito, essas devocionais que eu tenho feito, escrito, e coloque num livro. Eu espero que um dia, lá na frente, quando eu partir dessa vida para a glória com o Senhor, eu estou aguardando que em breve o Senhor me chame e está na glória com Ele, que alguém, um filho, um neto, ou talvez um amigo, né, um filho, uma filha espiritual, venha pagar, vou pegar isso aqui que o meu pai fez, vou transportar para um livro. Né? Ela tem muito erro de português, mas vamos lá. Então, queridos, é exatamente isso que nós temos que fazer, deixar esse legado e passar esse legado para os filhos. Eu falei isso ontem, inclusive, no Maná, para que eles possam ter esse entendimento, para que eles possam ter esse conhecimento, para que eles também venham viver isso e passar isso para os filhos. Olha que importância disso, querido. Eu lembro das coisas que o meu nono fazia, das coisas bonitas que ele fazia aos seus 90 anos. Né? Das coisas que meu pai fazia, dos ensinamentos do meu pai, da minha mãe. Eu sempre cito meu pai e minha mãe. Eu sempre cito isso. Então, amados irmãos, é isso que nós temos que fazer no dia a dia, é isso que José está falando. Olha, falou aos filhos de Israel, dizendo, quando no futuro, vossos filhos, né, perguntarem aos seus pais, dizendo, que significam essas pedras? Que pedras nós falamos ontem, 12 pedras, que Josué, depois que passou no dia de manhã, edificou um altar ao Senhor. O altar quer dizer um memorial sobre o que Deus fez na nossa vida. Então nós temos que construir altar, queridos. E se o altar estiver destruído, quando Elias, ele reúne lá no monte os 400 profetas de Baal e 450 de Acera, 850 profetas demoníacos, e ele sozinho ali diante do Senhor, tá certo? Antes dele fazer a oferta no altar, o que ele fez? Ele restaurou o altar. Restaurou o altar. Talvez o teu altar seja caído, precisa ser restaurado. Então restaura esse altar para que tu venha viver do ano 2025, a plenitude da glória do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, aonde quer que for. Agora, é necessário isso, amados irmãos. Nós não podemos desprezar isso de forma alguma. Sabe, de ter essa comunhão, essa interação com Deus, essa comunhão, esse agir junto, ao lado do Senhor. Mas para isso nós temos que estar firmados, saber o que Deus fez lá atrás com Israel e com os seus povos, saber que Ele o poder fazer hoje, continuar fazendo. Ele não mudou, Deus não muda, querido. Ele continua sendo o mesmo. Hoje a gente tem a mídia, a gente usa tudo isso. Nós temos aí o celular, que a gente pode transmitir. Eu estou fazendo esse maná aqui, que vai para várias nações, vai para o Brasil inteiro. E quem quer que acessar isso aqui, em qualquer parte da terra, vai estar ouvindo essa ministração. Vai estar ouvindo, tá certo? Por isso que ele falou, olha, vocês falam uma coisa muito maior que eu. Ou seja, quando você está falando, não é questão dos milagres que ele fez que nós iriam fazer maior. Não. A questão de nós podermos divulgar a palavra no mundo todo, usando que a mídia. E Jesus vinha esses dias. Nós temos que usar o celular? Sim, devemos usar o celular. Devemos usar
A mídia, sim, devemos, mas para transferir coisas boas que geram fé, geram amor, geram plenitude e geram uma nova vida na vida que eles estão assistindo. Amém, querido? Isso é um memorial, por isso que ele fala assim, ó, e fareis saber aos vossos filhos, dizendo a Israel, passou e seco o Jordão. Eu nunca mais vi abrir o Jordão. Soube, né? Eu nunca vi também. Mas nunca soube mais que o Jordão abriu. Eu nunca soube mais que o Mar Vermelho abriu. A não ser com Moisés, com Josué. Agora é um memorial que ficou não só para Israel, mas como para nós hoje. É o memorial do que Deus fez. Amados irmãos, irmãs, amigos, eu tenho falado, talvez as lutas às vezes vêm na nossa vida de tal forma que tentam apagar em nós a fé, apagar em nós o propósito de Deus. Não permita isso, não permita isso. Venha trazendo sempre a lembrança o que Deus já fez lá, que Ele pode fazer hoje. Se tem alguém na tua família que precisa de conversão, profetize sobre a vida dessa pessoa, seja irmãos, seja primos, seja tios, seja tia, seja sobrinhos, seja filho, seja filha. Não importa, profetiza sobre a vida dessa pessoa. A grandeza, profetizando, ela não precisa ouvir. Mas vai liberando o reino espiritual, a palavra de Deus. Aí a palavra vai começar a agir na vida dessa pessoa. Não é pela nossa força, queridos. Às vezes a gente quer, aconteceu isso comigo. Quando eu me converti, eu queria enfiar Jesus goela abaixo de todo mundo, com cruz e tudo. Mas não é assim. Eu fui aprendendo. Depois, infelizmente, hoje as coisas que eu aprendi, hoje eu tenho conhecimento, eu tenho a revelação. Depois de 25 anos, 26 anos de pastoreando igreja, e praticamente 30 anos de conversão, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, lá atrás, não teria feito tanta besteira ministerialmente. Eu não tinha feito tanta... Até há pouco tempo, queridos. Às vezes eu vejo ministrações que eu fazia e falo, Deus, como é que alguém podia ouvir isso? Então estou pedindo ao Espírito Santo, amados, que Ele me molde da forma que Ele me quer moldado. Amém? E só para a gente encerrar, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que tenhais ao Senhor, o nosso Deus, todos os dias, para que temais o Senhor. Então, eu queria que as pessoas do teu redor, teus vizinhos, teus parentes, teus amigos, conheçam aquilo que Deus fez na tua vida, para que mesmo que não sejam convertidos, eles temam o Senhor e venham para o Senhor e se convertam ao Senhor. Amém, querido? Guarda essa palavra no teu coração e procura viver isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti, o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Tenha um início de semana, hoje às 10 horas, lembrando, hoje às 10 horas, nós temos o culto da família, o culto aqui das primícias, domingo, ó, no próximo domingo é a Santa Ceia. Então, tu quer daqui de Limeira, da região, quer vir participar aqui, nós estamos aqui à Rua 555, Parque Novo Mundo, Igreja Apostólica Fonte da Vida. Vai ser uma alegria, um prazer recebê-los aqui. Quero orar por você e determinar uma semana abençoada. E que o Senhor te abençoe e te guarde, levando seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, em nome de Jesus. Estamos encerrados.